Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Marinalva, idade 21 anos, profissão estudante de administração. No meu aniversário de 21 anos, a minha família me fez uma surpresa. Eles compraram passagens para todos da família irem comigo de presente de aniversário para a Turquia. Nós somos evangélicos, tementes a Deus. E a gente tinha medo, assim, de ter algum conflito, porque lá a maioria é muçulmana. A gente não sabia muito bem como ia ser essa parte, mas a gente já tinha visto sobre a cultura, sobre as comidas, sobre as vestimentas, e a gente gostava muito, compartilhava até de algumas coisas bem parecidas. Essa viagem foi uma grande surpresa para todos da família, porque chegando lá, a gente descobriu que, além das mesquitas, tinham igrejas da Universal e tinham igrejas católicas também. A gente pensou que isso era meio impossível. E a gente ficou sabendo de uma igreja, né, universal que tinha. E a gente resolveu visitar, além de visitar tudo que tinha lá na Turquia, porque a gente ficou curioso, que eram de brasileiros, né, que montaram lá, e a gente foi conhecer. Foi assim que eu conheci o Sami. O Sami era árabe e ele também estava viajando na Turquia. Na verdade, ele morava na Cisjordânia. Sami, idade 30 anos, profissão programador. Estava de férias, ele falava português porque ele já tinha morado um tempo no Brasil, então quando ele começou a falar comigo e com a minha família, a gente viu que era um pouco enrolado e não entendeu, porque ele também estava na porta da igreja. Aí ele explicou que quando ele estava no Brasil, ele chegou a conhecer algumas igrejas da Universal e que ele não tinha mudado a fé dele, nem se desconectado do Alcorão por causa disso, mas que ele ficou curioso de saber como que era na Turquia e resolveu visitar também, no mesmo dia que a gente foi. A igreja ainda estava fechada, então a gente começou a conversar, né, sobre o que ele tinha vivido no Brasil. E ele disse que chegou a frequentar até cultos, né, porque tinha um cliente dele na época com que ele trabalhava, que era da Universal e que convidou ele. Então ele chegou aí algumas vezes com muito respeito, né? E que se a gente quisesse, ele poderia mostrar as mesquitas pra gente lá na Turquia, porque ele tinha muito conhecimento sobre isso. O papo foi tão legal, tanto antes da gente conhecer a igreja, a comunidade lá, como depois, que os meus pais aceitaram de que ele levasse a gente para ver as outras mesquitas. Nisso a gente foi conversando e a gente foi descobrindo várias coisas, assim, sobre as religiões que eram iguais, como, por exemplo, né, a questão do casamento, de casar virgem, a questão de não acreditar em santos. A gente foi conversando, papeando, ele contou detalhes, assim, bem curiosos sobre a Rainha Sofia. Foi uma coisa assim, foi um achado, porque ele era super simpático, a minha família se deu com ele, eu também, e já virou praticamente um amigo, assim, da família. Então, depois desse passeio, né, chegou a hora de se despedir. E ele pegou, né, não só o meu contato, ele pegou e passou o WhatsApp dele para todo mundo da minha família. Então, todo mundo ficou com o contato dele e ele foi embora. Nós curtimos, né, o resto do dia, fomos pro hotel e no outro dia eu recebi uma mensagem do Sami perguntando se eu queria me encontrar com ele de novo. Lógico, eu e a minha família, que ele tinha gostado muito da gente, deu meio que uma indireta de que tinha gostado um pouco de mim, de que queria me ver de novo. E como eu tava com a minha família, todas as vezes que a gente marcou de se encontrar, sempre era junto com a minha família. Que foi bem legal, foi bem mágico, porque a minha família acabou conhecendo ele, né? Conhecendo sobre a religião, vendo que não era um bicho de sete cabeças. Achou um rapaz bom, né? Um rapaz educado, respeitador. Eu confesso que eu fiquei interessada nele, mas ao mesmo tempo era um interesse assim, tipo, ah, tá, um cara interessante,
um cara, que, tipo, deu uma mexida ali de curiosidade, sabe? Mas também não pensei muita coisa porque eu não sabia nem como que a minha família podia reagir sobre isso. Ele morava na Cisjordânia, eu não sabia se ele estava interessado por mim ou não. Não foi nada assim gigante, entendeu? Foi só tipo, interessante. E ele foi fazendo umas coisas que foi me deixando um pouco sem graça, assim, sabe? A gente tava na rua e de repente vinha uma flor, aí ele pegava uma flor, dava o casaco dele pra mim, se tava frio. Pagou coisas de comida pra mim, sabe? Teve um lugar que a gente foi comer que ele não deixou a minha família pagar. Tipo, ele pagou tudo e todo mundo assim, gente. E ele briga. E ai, se alguém falasse que ele não ia pagar, ele brigava. Ele não voltou, né, pra Cisjordânia no mesmo tempo que a gente voltou pro Brasil. Ele voltou antes. Então ele se despediu de todo mundo e ele me chamou no canto e falou que ele tinha se encantado por mim, que ele queria conversar mais comigo, que ele queria saber mais de mim e que era pra gente continuar o contato. Chegando no Brasil, a gente continuou conversando normal. Tinha muitas vezes que até a minha família vinha no vídeo, né? Conversava com ele também. E algumas vezes a gente conversava sozinho. A gente conversou sobre várias coisas, até sobre esse papo de árabe, né, online, com mulher online, que fica mostrando as coisas, que fica fazendo coisa que não deve. A gente conversou sobre casamento, a gente conversou sobre profissão, sobre relacionamento. Em uma dessas vezes aí, né, que a gente tava falando sobre a questão do Islã, de casar virgem, que na minha igreja também é o certo. Eu falei que eu defendia isso, né, de casar virgem, e que eu ainda era virgem, que os meus pais tinham me passado essa educação, que era um pouco diferente, talvez, né, e ele concordou, ele falou, nossa, mas eu acho que isso é muito raro, porque o tempo que eu fiquei no Brasil, eu não vi nada assim, né, e achou bonito, me deu os parabéns, falou que eu devia seguir dessa forma. Depois que eu falei isso, eu vi que ele ficou mais empolgado e mais interessado em mim. Eu lembro de uma frase que ele falou, nossa, mas isso é quase impossível no Brasil, isso não existe no Brasil, né? Como que seus pais cuidaram de você? Na verdade, eu cresci desde pequenininha, já na religião, isso já me foi ensinado e falado, né, nos cultos, nos livros bíblicos. Então não era uma coisa muito anormal pra mim, porque eu não tinha uma vida fora da religião. Pra mim, isso era tranquilo, mas na cabeça dele, para brasileiros, né, essa coisa de casar virgem já estava muito ultrapassado. Ele falou que jamais ele poderia pensar que acharia ele falou, uma menina tão pura, tão inocente. E eu percebi que ele já estava interessado em mim, mas depois que eu falei isso, ele ficou assim muito interessado a ponto de me cercar mesmo, de começar a perguntar como era na minha cabeça, se eu queria casar, se eu queria ter filhos, se eu aceitaria estar com um homem mais velho, porque ele era mais velho, até falar que ele tinha o interesse não de namorar comigo, mas de casar mesmo. Que ele queria saber se isso era possível. Na minha cabeça deu um nó, porque assim, eu tinha muito o sonho de ter uma família. Isso vinha em primeiro lugar, assim, em todas as coisas da minha vida. Eu sempre sonhei com isso. E eu falei isso pra ele, mas ao mesmo tempo ele não viria pro Brasil, porque o trabalho dele é lá na Cisjordânia, ele já tá estruturado lá, e eu não me via nesse tipo de país, assim, eu nem conhecia, nem sabia como era, e eu não sabia como que os meus pais iam pensar sobre isso, então eu não pensei que fosse alguma coisa provável até ele falar e até rolar todas essas conexões que rolaram nas conversas, acho que durante uns 3, 4 meses. Eu não falei que sim, mas ele via o meu sorriso, o meu olhar, o meu interesse, a minha prontidão em querer conversar com ele. E ele pegou e veio para o Brasil sem ao menos me informar de que ele estava vindo para o Brasil para falar alguma coisa desse tipo. Ele chegou aqui, falou que queria jantar com os meus pais, marcou um jantar comigo e com os meus pais, e nesse dia ele sentou, falou de todas as qualidades que ele tinha visto em mim, de todo o encanto, da questão dele ser mais velho, da preocupação e do respeito que ele teria comigo, e que ele queria
casar comigo. Ele perguntou primeiro para os meus pais, depois para mim. Eu fiquei assim, mas e eu? Foi uma mistura de surpresa com eu quero. Eu acho que eu tava guardando dentro de mim que eu queria ter um relacionamento com ele. E eu não sei se direto para casamento, porque realmente eu nunca tinha namorado. Mas eu tinha dentro de mim que eu queria ficar com ele. E quando ele falou isso, eu fiquei muito feliz. Parece que explodiu as coisas que eu tava guardando, assim, sabe? Que eu tava criando sobre ele, mas que eu tava guardando porque pra mim isso não iria acontecer. Bom, ele completou falando que eu não precisava mudar a minha religião, que eu não precisava usar nenhum tipo de roupa que eu quisesse, que eu não iria ser forçada a nada e que isso poderia ser feito com calma, se eles quisessem ir na Cisjordânia, conhecer a família dele e o tempo que fosse preciso para que isso acontecesse, ele ia esperar. Os meus pais titubearam, porque ninguém estava esperando isso. E essa questão de morar em um país longe também preocupava os meus pais. E eu também estava, né, estudando a questão da faculdade. Ninguém queria que eu parasse a faculdade, que eu não iniciasse o curso que eu tanto queria fazer. Então, os meus pais conversaram: olha, eu acho que isso é muito recente. A gente entende o seu interesse e que bom que foi respeitoso e educado de vir conversar com a gente dessa forma. Mas assim, a gente quer que ela se forme, a gente quer que ela tenha o trabalho, a profissão dela certinha. E como você não mora aqui no Brasil, você não vai vir aqui pro Brasil, isso teria que ser com muito tempo e depois dela se formar na faculdade. Então ficou conversado desse jeito. E aí eu falei, isso não vai dar em nada, porque assim, sei lá, 4, 5 anos de faculdade, eu ia fazer faculdade de administração. O meu curso escolhido foi administração. Então, não sei, 3, 4 anos, ia depender do meu empenho. E aí eu já tava querendo passar os carros na frente dos bois, mas eu entendi e respeitei o que os meus pais falaram. Isso também seria mais uma prova de amor, de esperar em Deus, de ver que ele realmente queria ficar comigo, porque seria muito tempo, né? Eu não estava confiante. E assim ficou combinado. Ele poderia vir me visitar, eu também iria lá na Cisjordânia visitar ele. E foi isso que aconteceu. Ele veio várias vezes. Eu fui algumas vezes pra lá também. Eu não tive problema nenhum com ele, com a família dele. Eu não sabia falar o idioma deles, então ele que me traduzia tudo, porque eles não sabiam inglês. Papai, mamãe também fez uma breve viagem pra lá pra conhecer. Isso tudo não foi em um ano, né? Isso foi com o tempo. Só que, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, depois de uns 2 anos por aí, eu comecei a não ficar bem, porque a distância era muita, porque eu queria casar com ele, porque eu tava com saudade, porque eu fiquei praticamente 100% envolvida com a presença dele, com ele como o meu companheiro. E eu comecei a ficar mal. Eu comecei a ir mal nas provas, eu comecei a ficar depressiva, a querer ficar só no quarto, porque eu tava com muita saudade e eu não podia viajar sempre por causa da faculdade, ele também não podia vir sempre por causa do trabalho e também pela questão financeira, porque ninguém era milionário pra ficar indo e voltando sempre, né? E isso foi me deixando muito mal, eu achei que ele ia me deixar, eu não queria que isso acontecesse, isso foi ficando cada vez pior. E independente do que os meus pais tinham falado pra mim, eu já era maior de idade. E eles sabiam que a hora que eu decidisse, não ia ter como eles me segurarem por muito tempo. E conversando com o Sam, conversando com a minha família, eu achei que era melhor eu parar a faculdade e casar com ele. Muita coisa tinha que ser conversada e foi conversada, por exemplo, a questão do dote. O Sam me deu um dote bem gordo. A família dele me deu muito ouro, muita joia. O dote também foi em formato de joia. Todo mundo, assim, muito apreensivo, com medo do que fosse acontecer. Pelo meu pai e pela minha mãe, eu não teria feito isso, mas eu não...
Era o que eu queria no momento, era o que meu coração estava mandando. Eu terminar minha faculdade de administração, eu não ia poder exercer lá. Então eu ia ter que começar alguma coisa do zero mesmo, e eu sentia que eu estava perdendo tempo. Eu queria beijar, eu queria abraçar, eu queria ter contato com ele como esposa. Eu não aguentava mais não ter nenhum tipo de contato e ainda ter que ficar a quilômetros de distância. Não era possível isso para mim. E foi melhor desse jeito. Eu tive um casamento de princesa. Foi tudo organizado, tanto pela minha família como pela família do Sami. Eu escolhi as melhores coisas e foi tudo resolvido. Eu não tive problema nenhum, bloqueio nenhum com ninguém. Foi uma festa linda, um casamento lindo. E a minha mãe fez de tudo, todo tipo de contato que ela pudesse ter comigo, ela correu atrás de ter, porque ela tinha medo de que talvez isso mudasse, que alguma coisa mudasse depois do casamento. Tava todo mundo muito apreensivo. Mas deu certo, até certo ponto. Eu não sei se porque eu não tive experiência de outros relacionamentos, mas o Sami, ele me envolveu de um jeito que não tinha nada que ele fizesse que fosse errado. Porque na minha cabeça ele estava fazendo pro meu bem, pra me proteger, ele me amava, ele sabia o que era melhor, ele era homem, então ele tinha o direcionamento do relacionamento, e ali não teria nada de ruim que ele quisesse fazer comigo. Afinal, ele me amava. Só que já na lua de mel, eu percebi que ele não foi carinhoso comigo na minha primeira vez. Era a minha primeira vez na lua de mel. Ele foi grosso. Primeiro porque ele não notava que eu tava ali. Era como se eu fosse invisível ou como se não importasse o que eu tava sentindo ou deixando de sentir. Ele fazia aquilo que ele queria e eu não sabia se estava certo ou se estava errado, ou se tinha que parar, ou se como era ou como não era. Porque na prática eu nunca tinha feito. Eu podia ter visto alguma coisa ali, alguma coisa na TV. Lógico, eu não era desinformada na questão visual. Mas, na prática, eu nunca tinha feito e nem assistido do começo ao fim em lugar nenhum para saber o que se podia, o que não se podia, como que era, o que eu ia sentir, o que não ia sentir. E todo mundo falava que na primeira vez doía mesmo, que na primeira vez era difícil, que tinha que ter paciência. Eu levei como uma coisa natural, porque eu também não conversava com a minha mãe sobre essa parte. Acredito que por instinto ele não me escutava. Já tinha conversado com algumas mulheres que falavam que os homens eles eram, né, mais selvagens, mais instintivos, mais brutos, que isso era normal. Então eu achei que tudo ali que tinha acontecido tinha sido normal. Só depois eu fui saber que muita coisa que ele fez comigo não era normal dentro de uma relação, que eu deveria ter falado não, que eu deveria ter parado. Pra mim, tudo que ele fazia era certo. Então ele colocava horários pra eu cozinhar, horários pra cuidar dele, horários pra dar outro tipo de atenção, tudo ele que organizava. E pra mim, ele tava tentando ajudar que o nosso relacionamento ficasse cada vez melhor. Ele sempre colocava tudo como uma proteção que ele estava fazendo pra mim. Então, que o marido tinha que me acolher, me proteger, que o marido sabia o que era o melhor pra nós dois naquela hora. E eu fui aceitando, porque eu também escutei muito disso dentro de casa e com outras mulheres, né? De que o marido ele é sempre provedor. Eu só fiquei sabendo das barbaridades que eu vivi com ele e que não estavam certas depois que eu fugi. Fazer amor sempre foi muito doloroso pra mim. Porque depois que acontecia do jeito que ele queria, ele ficava 3 vezes mais fofo, 3 vezes mais apaixonado. Eu via aquele cara que eu sonhava e que eu queria do meu lado. Então, pra mim, eu tava fazendo certo.
Então eu segurava a ânsia de vômito, eu prendia a respiração, fazia coisas que eu não sentia nada. Eu prendia a respiração para segurar, né? Se doesse, se fosse muito forte, eu fechava os olhos, me fechava, me segurava. Eu fechava os olhos, me segurava. Eu aguentava, prendia a respiração se doesse, porque ele falava que eu tava cumprindo o meu papel de mulher, que eu tava fazendo aquilo da melhor forma. Só que assim, o meu sonho de casamento ideal foi assim pro ralo. A questão do casamento cristão, de tudo que eu pensei que seria, não era nada daquilo. Era muito diferente e para mim não tinha uma parte feliz ou satisfatória. Eu não estava sentindo prazer em nada, não estava me sentindo feliz, mas ao mesmo tempo eu amava ele. Eu me sentia acolhida quando ele falava que tinha gostado, que estava bom, que eu era a mulher da vida dele, que eu estava fazendo o papel certo de uma mulher no relacionamento. Eu ficava muito feliz com as aprovações dele. Isso me fazia bem, então eu fazia tudo para que ele ficasse feliz, para que ele se sentisse melhor. Só que isso me trazia muitas vazios e muitas frustrações. No Jordânia não tinha, assim, né? Pelo menos ele não me mostrou essa coisa de terapia de casal, de psicóloga. Eu não falava com a minha mãe porque eu morria de medo, porque minha mãe, ela tava sempre atenta todos os dias. Como é que você tá? Como é que tá indo? Você sofreu alguma coisa? Tá tudo bem? Porque eu sentia que se eu abrisse isso com ela, ela ia falar, volta, ou então ela ia querer ir lá resolver, e eu não queria que acontecesse nada que destruísse o meu relacionamento, o relacionamento que eu tinha com o Sami. Era muito importante na minha cabeça que esse casamento, ele tinha que perdurar, eu não ia separar por qualquer coisa. Eu gostava muito dele, eu queria ele do meu lado, eu abandonei a minha faculdade, eu abandonei várias coisas pra ficar com ele. Então eu tinha um medo de falar alguma coisa e me reprovarem e quererem que eu saísse do casamento, ou então quererem conversar com ele, ou então que ela fosse conversar com ele e que ele ficasse bravo e não me quisesse mais. Eu fazia tudo para que eu fosse aceita. Eu tinha muito medo de que ele não quisesse mais ficar comigo, sabe? E eu tinha me guardado para ficar com um homem da minha vida, assim, para sempre. As coisas começaram a ficar piores porque ele começou a me questionar o porquê que eu não engravidava. Eu simplesmente não engravidava. Foram feitos todos os exames e eu não tinha problema nenhum. Só não acontecia. E eu fui sentindo que ele foi começando a me tratar como se eu fosse um pouco inútil, porque eu não estava conseguindo engravidar. Então era como se tudo aquilo que ele me desse, ele estivesse investindo numa coisa que ele não fosse ter retorno. Eu comecei a perceber que ele diminuiu a questão de comida, a questão de roupa, de carinho, de bons tratos, porque era como se ele estivesse dando aquilo pro nada. Eu sentia muito isso, às vezes que eu pedia alguma coisa ou que eu questionava, então eu comecei a silenciar. Ele começou a ficar mais ríspido, falar que eu tava gastando muito, que não era pra gastar tanto. Algumas coisas foram mudando, assim, suavemente, mas mudaram. Até que eu consegui engravidar. E aí ele voltou a ser o melhor marido que eu pudesse ter na face da terra. Ele tratava muito bem de mim e do bebê. Ele comprava tudo que fosse preciso, tudo que eu quisesse, tudo que eu pedia que tivesse relacionado à questão dessa criança nascer. Eu fui muito bem cuidada, foram os melhores momentos e dias que eu pude ter, assim, na minha vida. Até o meu filho nascer. Quando o meu filho nasceu, nós descobrimos que ele tinha uma pequena deficiência, que de começo eu não contei para minha mãe. Tava muito recente, tinha como esconder, então eu não contei para ela. E o Sami não reagiu isso muito bem. Eu achei que era um primeiro luto ou trauma que ia passar, mas foi piorando. Ele não me ajudou com a criança em nenhum momento depois que ela nasceu. Ele não tocava nem em mim e nem na criança. Ele queria muito ver o rostinho, fazer foto, cuidar, tudo isso ele falava antes de nascer. E depois
Ele não queria ter nenhum tipo de envolvimento com o próprio filho. Ele chegou a falar várias vezes de que a culpa da deficiência do meu filho era toda minha, que eu devia ter algum problema no meu útero, de que eu menti, de que ele não conseguia aceitar isso, que ele não tinha errado. Eu só queria um abraço, sabe? Eu queria que ele aceitasse o nosso filho, que ele ajudasse, porque o nosso filho ia precisar de tanto carinho. E ele fez o contrário. Ele sempre trabalhava em casa, ele começou a trabalhar fora do nada e tinha muitas reuniões e buscava coisas e tirava coisas e começou até a dormir fora. Eu tava ali sozinha, eu não sabia falar a língua, foi muito difícil para mim ter essa criança. Enfim, eu achei que aquele iria ser o pior momento da minha vida, mas que iria passar. E o pior momento da minha vida ainda não tinha chego. O pior dia foi quando eu, com o bebê no colo, ele chegou do nada, olhou para mim e avisou que estava indo casar com outra mulher. Entenda, eu estava com o meu bebê recém-nascido no colo e ele avisou de que ele teria uma segunda esposa da nacionalidade dele e da religião dele. Ele não me perguntou, como exige no Alcorão, se eu queria aquilo, se eu iria aceitar aquilo. Ele falou que eu não tinha o direito de escolher porque eu não era uma boa mãe, porque a criança que eu tinha dado para ele não era uma criança perfeita e que desse jeito ele não se sentia mais confortável e nem queria tentar ter mais filhos comigo, mas ele queria mais filhos na família dele. Então, para isso, ele buscou uma outra mulher. Não é que ele ia casar daqui a um mês, não. Ele avisou no dia. Ele estava arrumado, perfumado, preparado, não só ele, como a família. E eu com um neném no colo. Eu comecei a gritar, a espernear, falar um monte, a falar que ele não ia, que isso não tinha sido combinado, que ele não podia fazer desse jeito, que a gente tinha que conversar e resolver de outra forma. E ele começou a me pegar pelos cabelos, sem pensar no neném que eu estava segurando. Me tacou dentro do banheiro e me trancou. E falou que eu só sairia de lá depois que ele casasse. Eu fiquei dentro do banheiro, trancada, com um recém-nascido que precisava, que tinha necessidades, que eu não podia fazer tudo no banheiro. Eu tive que beber água da torneira, eu tive que limpar o meu bebê com a torneira e usar a mesma fralda. Eu fiquei lá dentro, eu não sei por quanto tempo. Eu tive que amamentar o meu bebê lá. Eu tive que ficar trancada, sabendo que o cara que eu escolhi para me entregar pela primeira vez, para ter uma vida, estava casando com outra naquele momento. Eu chorava e o meu filho chorava junto. A porta só foi aberta muito tempo depois pela mãe dele, que não sabia falar minha língua, que fazia mímicas, que eu não estava conseguindo entender nada e que ele não estava lá. Ele já tinha casado, depois de muito tempo. Eu consegui entender, não sei nem como, com Google Tradutor e mímica, porque o árabe no Google Tradutor é muito confuso. Eu consegui entender que ele tinha ido para uma lua de mel, ele tinha ido viajar com a outra mulher. E eu tinha ficado na casa sozinha, com a mãe dele, sem comida, porque as comidas estavam acabando, sem nenhum direcionamento, porque eu ainda não sabia me guiar naquele país para fazer nada, com um filho que precisava de todo o carinho e toda a ajuda do mundo. Ele me largou lá. A mãe dele me olhava com dó.
Ela tentava falar, mas ela não conseguia. Ela não conseguia me explicar. Mas eu sentia que ela estava tentando, de alguma forma ela estava tentando me ajudar. Nessa hora eu me vi desesperada. E eu não podia mais ficar em cima do muro, eu tinha que escolher, eu tinha que falar com a minha mãe, eu tinha que falar com a minha família, eu tinha que pedir socorro. Só que fazer isso acabaria de vez com o meu casamento, porque a minha mãe não iria aceitar isso, apesar de todo mundo na religião falar que você tem que conversar, que você tem que tentar resolver. A minha mãe e meu pai, do jeito que eles me criaram, eles jamais aceitariam isso. Então, a partir do momento que eu falasse com eles, eu teria que ter certeza de que ali o meu casamento estava acabado, de que eu não poderia fazer mais nada. Eu ainda fiquei algum tempo tentando ver se ele ia me mandar alguma mensagem, se ele ia se explicar, se ele ia querer resolver, mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E eu tive que ligar para minha mãe e contar tudo de uma vez. Eu tive que falar primeiro da necessidade do meu bebê, que ela ainda não sabia. Ela já tinha visto o netinho, mas ela não sabia. E depois disso eu tive que contar o que estava acontecendo. Que ela também não acreditou, ficou desesperada, querendo pegar um avião para resolver. Só que não tinha mais o que resolver. Conforme eu fui contando, eu fui falando tudo que acontecia desde o começo, desde a primeira noite, desde a minha primeira vez. A minha mãe foi abrindo os olhos, chorando e me perguntando por que eu não tinha contado nada para ela desde o começo, por que eu não tinha me aberto com ela, que ela já ia falar desde o início que tinha coisa errada, que não era assim, que eu não devia ter escutado, que eu não devia ter aceitado. Mas para mim estava tudo bem. Eu não tinha essas referências, eu não sabia que eu já estava vivendo uma coisa que não estava certa. Depois de muito falar com a minha mãe, e de me acalmar, ela falou: filha, vem agora, volta. Volta agora. E ele me deixou livre. Porque, pelo que eu percebi, eu não valia mais nada para ele. Ele não tinha mais interesse nenhum na minha presença. Ele não me prendeu dentro da casa. Ele, acho que se eu e o filho dele sumisse, era melhor. Ele não estava mais interessado nisso. Tanto que estava tudo aberto na casa. E ele sabia que a mãe dele ia me soltar. Então eu comecei a procurar as coisas que eu tinha ganho, os meus ouros, o dote, e com a ajuda da minha sogra, eu ia tentar vender para conseguir voltar para o meu país com o meu filhinho. O que tivesse que fazer, documentação, o que fosse. Eu comecei a correr atrás de tudo para que isso acontecesse. Se eu tivesse que falar com um advogado, enfim. Só que quando eu fui procurar o meu dote e as minhas joias do casamento, elas não estavam mais lá. O meu dote também não. Ele tinha pego tudo que ele me deu para dar para a segunda esposa. A minha vergonha foi maior, porque eu tive que pedir para minha mãe e para o meu pai arcar com tudo. Desde a documentação, de tudo que o neném precisava para poder viajar, papeladas que tinham que ser traduzidas, que custavam muito, que precisava de advogado. Não era só comprar as passagens e ir. E tudo isso eu tive que me virar com um neném que eu não podia piscar, eu não podia virar para o lado que ele estava precisando da minha ajuda. Em um país que eu não sabia falar a língua, que eu precisei de tradutor, que eu precisei de gente que soubesse falar pelo menos o básico de inglês para que me ajudasse. Tudo isso com os meus pais do outro lado do mundo. O Sami não me mandou uma mensagem. Ele não se preocupou em saber se eu tinha fugido, se o filho dele estava comendo, o que estava acontecendo. Eu nem sabia se ele ia voltar, para ser bem sincera. Eu não sabia se ele ia voltar. Quem me acolheu foi a minha família, que fez tudo por mim, que ajudou, que achou pessoas no país que pudessem me acolher da melhor forma. A minha sogra silenciou tudo. Ela não brigou comigo, ela não me prendeu lá. Eu achava que eu não podia, que eu não ia conseguir sair com meu filho. Mas eu consegui. Chegando no Brasil,
O Sami me mandou uma mensagem dizendo que eu era seca, de que eu não servia para ter uma família e de que ele tinha dado graças a Deus e rezava todos os dias por eu ter ido embora, sem ele precisar mandar que eu fosse. Casar virgem e se guardar para um homem é sinal de que por isso você vai encontrar a pessoa certa? Como saber o que te torna interessante ou não para um homem, a ponto de tudo mudar de um dia para o outro? Uma galera escreve aí, né? Ah, mas como que ele casou? Porque você pode casar uma vez, você pode casar duas vezes. Aonde não pode casar duas vezes, gente, é simples. A pessoa casa primeiro no civil e depois fica casando só no religioso. A mãe da Marinalva contou que o que tinha que ser resolvido com o Sami, de alguma papelada ou alguma coisa assim, foi resolvido sem a Marinalva saber. Porque na cabeça dela era melhor que a Marinalva não soubesse que estava se tendo algum contato com o Sami, porque senão ela poderia criar alguma esperança, achar que poderia falar com ele, que tudo iria mudar, porque era dessa forma que ela estava. Ela não estava 100% com certeza de que ela queria voltar, mesmo com tudo que tinha acontecido. Repetia muitas vezes, mas é o meu marido, mas ele vai voltar, mas pode ficar tudo bem, mas será que eu não tô errada, eu não tô confundindo? Então, a qualquer sinal de que qualquer coisa que a mãe dela, o pai dela tava correndo atrás para ela voltar e que tinha que se conectar com o Sami, que ela soubesse, talvez fosse dificultar as coisas. Se a Marinalva tivesse tido um filho sem nenhuma necessidade, o Sami estaria apaixonado por ela até hoje? O que é saudável ou não a dois na cama? O que a mulher deve aceitar? O que a mulher não deve aceitar? Como que o homem deve agir? Porque em nenhum momento o Sami se importou com a primeira esposa dele e com o filho, a ponto de não querer saber se ela tinha fugido com a criança ou não. Deixe suas reflexões e até a próxima história do canal.